Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui para vocês que vão fazer a prova do SAEB deste ano. No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar a questão do significado de algumas expressões, os valores de algumas palavras que nós temos aí, que são palavras importantes vocês levarem para o dia da prova, sabendo o significado delas, já que essas palavras caem com muita frequência na prova do SAEB, ok? Vamos começar aí com palavras de natureza aditivas. Professor Guilherme, o que são palavras de valor aditivo? Palavras de valor aditivo são aquelas palavras que a gente serve para indicar que uma coisa vai se somar a outra. Então, quando uma coisa soma-se a outra, a gente usa uma palavra que a gente diz de valor aditivo. E quem são essas palavras de valores aditivos aí tão comum, né? Nós vamos ter o e. Então, o e, ele é uma palavra que a gente usa bastante na língua portuguesa, né? E. O e, ele serve para o quê? Para adicionar, para indicar que uma coisa está se somando à outra, beleza? Além do e, temos também a palavra também, né? Então, a palavra também, ela também é uma palavra aditiva, ou seja, ela soma, ela serve para indicar que uma coisa se soma à outra. E além do e e além da palavra também, temos a palavra além disso. A expressão além disso, ela também serve para indicar uma soma, ok? Além das palavras aditivas, temos as palavras de oposição. O que são palavras de oposição? São aquelas palavras que servem para indicar o contrário, né? É quando a gente diz assim, né? O time adversário, ele é o opositor, né? Estamos lá no jogo de futebol, temos o nosso time e o time de oposto. O time oposto é aquele que está contra nós, né? Então, palavras de oposição são aquelas palavras que servem para indicar o contrário do que foi dito, o contrário daquilo que vinha sendo falado. E que palavras da língua portuguesa nós temos aí valor de oposição? Nós temos o mas e o porém. Então, quando a gente usa a palavra mas, quando a gente usa a palavra porém, essas palavras elas servem para indicar oposição. Então, se eu falo assim, ó, eu estudei bastante, mas não tirei uma boa nota, observe que esse mas ele indica uma oposição. Por quê? Porque ele vai contra aquilo que eu havia falado anteriormente, que era o quê? Ter estudado bastante, ok? Além dessas palavras aditivas e opositivas, eu também quero chamar a atenção de vocês para palavras que envolvem explicação. Explicação. Alguns exemplos de palavras que a gente usa aí para explicar as coisas. A palavra porquê, e a palavra pois. Então, a palavra porquê e a palavra pois são alguns exemplos que nós vamos ter de palavras que a gente utiliza para explicar. Então, quando a gente quer explicar algo, a gente usa a palavra porquê, a gente usa a palavra pois. Além das palavras aditivas, das palavras de oposição, das palavras de explicação, também temos as palavras que indicam tempo, certo? Professor, que palavras da língua portuguesa nós vamos ter aí que podem ser utilizadas para indicar tempo? Nós vamos ter o quando, nós vamos ter o enquanto, nós vamos ter a palavra hoje, nós vamos ter a palavra amanhã, nós vamos ter a palavra depois, a palavra antes, a palavra agora. Então, aqui são alguns exemplos de palavras que nós temos, certo? Que indicam, que sinalizam ideia de tempo, certo? Então,
Essas palavras, quando, enquanto, hoje, amanhã, depois, antes, agora, são palavras aí que vão sinalizar a palavra tempo. Principalmente a palavra quando, pessoal. Pense bem, ó, foquem bem nessa palavra, a palavra quando. Essa palavra quando, ó, a palavra quando, ela sempre vai trazer uma ideia de tempo, ó. Era uma vez, vamos supor, em 1990, um casal andava pela rua, né? Aí a pergunta é, quando que esse casal andava pela rua? Em que tempo que esse casal andava pela rua? Andava pela rua em 1900, então quando? Quando que esse casal andava pela rua? Então observe que essa palavra quando, ela é utilizada para perguntar sobre tempo, certo? Então quando você ver essa palavra quando numa questão, num texto, numa prova, pare e diga. A palavra quando sinaliza a ideia de tempo, ok? Além dessas ideias aditivas, opositivas, explicativas de tempo, nós também temos palavras que indicam lugar. Palavras que indicam lugar. Professor, que palavras são essas que nós temos que podem indicar lugar? As palavras como aqui, ali, né? A palavra lá, a palavra perto, a palavra longe, a palavra dentro, a palavra fora. São aqui alguns exemplos de palavras que indicam lugar para a gente. E por fim, um outro grupo de palavras que eu quero trazer para vocês são palavras de valor condicional. Professor, o que são palavras de valor condicional? Primeiro ponto. O que é uma condição? Condicional vem de condição. O que é uma condição? Condição é quando algo acontece porque outro algo vai acontecer. Exemplo, eu digo que eu vou para a praia, eu vou à praia se não chover. Vocês conseguem perceber que eu estou criando uma condição? Ou seja, para eu ir para a praia, eu crio uma condição, eu crio uma regra. Qual é a regra? Que não esteja chovendo. Então, a condição é quando algo vai ser realizado se outro algo também for realizado. Então, isso é o que a gente coloca condição. Ó, eu te ajudo a estudar para a prova de língua portuguesa se você me ajudar a estudar para a prova de matemática. Ou seja, a condição para eu te ajudar é que você me ajude. Então, a condição, ela é justamente esse movimento de que algo acontece porque tem um outro algo que vai acontecer também, tá? E que palavras da língua portuguesa ajudam a gente a pensar nesse valor condicional? Nós temos o se, nós temos o caso, que são aqui alguns exemplos de valor condicional. Então, o que eu acho importante para vocês aí, né, meus alunos, vocês fazerem nesse momento? Eu acho importante nesse momento, meus queridos, vocês começarem a observar, a procurar encontrar essas palavras no texto, certo? E quando encontrar essas palavras no texto, saber dizer, ó, ler um texto e ver que o e que está lá dentro do texto, ele é aditivo. É ler um texto e ver que o porém que está lá dentro do texto, ele é um valor opositivo. É ler um texto e ver que a palavra hoje lá dentro daquele texto indica tempo. É ler um texto e ver que a palavra longe significa ideia de lugar. É ler um texto e ver que a palavra se é um valor condicional, tá certo? E aí, diante disso, nós vamos agora resolver algumas questões que envolvem esse conteúdo. Vejamos. Leia atentamente o texto a seguir. Sou maluquinho, mas não sou doido de estragar meus livros. Vejam bem, no trecho sou maluquinho, mas não sou louco de estragar meus livros, a palavra destacada estabelece relação do quê? Conclusão, explicação, contradição ou alternância. Vamos verificar aqui, ó. Nesse quadro que o professor colocou, onde que está o mas? O mas está aqui, ó. O mas ele está aqui.
O que que é o mas? O mas ele é um valor de oposição. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que esse mas ele tem um valor de oposição. Só que aí você vai ler as alternativas e você não vai encontrar essa palavra, né? Porque essa palavra oposição não aparece nas alternativas. Aí o que que acontece? Aqui nas alternativas foi escrito de outra maneira. Foi escrita a palavra contradição. A gente precisa entender que oposição e contradição é a mesma coisa. São sinônimos. Têm o mesmo significado. Oposição é aquilo que está contra algo. Contradição é aquilo que está contra. Então, ou seja, é o mesmo significado. Portanto, o gabarito dessa questão é letra C. Então, saiba que se aparecer a palavra contradição na sua prova, é a mesma coisa que a palavra oposição. Então, a palavra oposição e contradição são sinônimos, são iguais, beleza? Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima, ó. A onça e a coelhinha. Uma onça faminta vagava pela floresta à procura de comida. De repente, uma coelha branquinha pulou diante dela. Percebendo a intenção da onça, o pequeno animal tentou distrair o poderoso adversário. Bom dia, dona onça, como vai? Muito bem, e vai ficar melhor, respondeu a onça, lançando olhares famintos para a indefesa coelhinha. Sabe, tenho 6 lindos filhotes que acabaram de nascer. A senhora quer conhecê-los? Oh, sim, por que não? Disse a onça, já pensando num almoço farto. Então espere que eu vou buscá-los. Volto já. A onça nem foi atrás. Só pensava no banquete que a aguardava. E lá ficou à espera. Se ainda permanece no local, não sei não. Só sei que desta vez a coelhinha escapou de virar comida da onça. Então a coelhinha aí foi bem inteligente, né? Pra acabar ficando longe aí da onça, né? No trecho, de repente, uma coelhinha branquinha pulou diante dela. Diante, agora a palavra é diante. A palavra destacada indica o quê? Causa, lugar, modo ou tempo. Então veja bem, nós temos uma coelhinha e ela, ó, pulou diante da onça. Então, ou seja, diante é estar o quê? De frente. É estar, né, cara a cara, né, vamos dizer assim. E essa ideia de estar diante, ela é uma ideia do quê? Ela é uma ideia de lugar. A ideia de lugar. Então, a palavra diante, que a gente até pode colocar aqui também, ó, a palavra diante, ela também é uma palavra que indica lugar, a palavra diante. Por quê? Porque isso significa dizer que o lugar onde a coelha pulou foi na frente da onça, né? Então, ou seja, a palavra diante vai sinalizar para nós uma ideia de lugar. Portanto, o gabarito correto para essa questão é lugar, letra B. E para a gente fechar aqui, vamos responder mais uma questão. Olha só, material aí na tela para vocês. Capivaras têm um par bem comprido de dentes incisivos, aqueles que ficam na parte de frente da boca, que podem medir até 6 centímetros num animal adulto. O curioso é que para esses dentes, assim como os demais dela, nunca param de crescer. Por isso, capivaras precisam ficar constantemente mastigando capim ou outros alimentos com casca, duras para que eles não cresçam a ponto de prejudicá-las. A expressão em para que eles não cresçam a ponto de prejudicá-las, a expressão destacada indica o quê? Então vamos lá. Professor, essa expressão para quê, ela não está aqui no quadro. Ó. A gente leu, acabou de ler, né, professor? E a gente viu que essa palavra para quê não está aqui no quadro. Ok, não está aqui. Mas você já conhece as aditivas, você já conhece as opositivas, você já conhece as condicionais, que estão presentes aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos verificar se ela é aditiva. O para quê? Será que ele é aditivo? Vamos consultar. Quem é aditivo? E também, além disso. Então, ou seja,
para que não faz parte dessa lista de aditivos. Então, o para que não é aditivo. Vamos verificar agora se eles são opositivos. Vamos ver. Quem são os opositivos? O mas e o porém. O para que faz parte disso? Não. Então, ele não é opositivo. Vamos verificar se o para que ele é condicional. Vamos observar. Quem são condicionais? O se e o caso. O para que faz parte? Não. Então, ele não é uma condição. Sobrou o quê? Finalidade. O para que ele vai ser uma finalidade. Professor, o que é uma finalidade? Finalidade é o porquê de se fazer tal coisa. O propósito, o objetivo. Exemplo. Aqui o texto fala que as capivaras, elas estão constantemente mastigando capins com cascas duras. Por quê? Porque o texto fala sobre os dentes das capivaras. Ele fala que os dentes das capivaras, eles nunca param de crescer. E aí o texto ele vai falar que as capivaras, por essa razão, né, em razão dos dentes nunca pararem de crescer, as capivaras gostam de comer alimentos com cascas duras. E aí qual é o porquê, né? Qual o propósito, o objetivo das capivaras comerem alimentos de cascas duras? Para que eles não cresçam a ponto de prejudicá-las. Ou seja, o objetivo de comer as cascas duras é para que os dentes das capivaras sejam desgastados e assim os dentes das capivaras não as machuquem. Por isso, a expressão para que vai ter valor aí para nós de finalidade. Tá certo? Meu povo, muito obrigado aqui pela sua participação em mais uma aula aqui do nosso Mobilização Saeb. E claro, eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula para a gente discutir outros tópicos referentes à nossa língua portuguesa. Sucesso e bons estudos!